Olá, tudo bem? Eu sou Marisa Chened, analista corporal, e hoje eu trouxe o último traço de caráter que se forma ali durante a mielinização. Nos outros vídeos, eu já falei dos outros 4 traços que se formam, e se você ainda não assistiu, eu convido você para ir lá e assistir eles para poder entender melhor como se forma cada traço de caráter. Então, nós vamos falar hoje do quinto, do último traço, que é o rígido. E em que momento o rígido forma esse traço? Então, é durante o final da mielinização. Então, a mielinização ela começa lá na coluna, começa aqui no cérebro e vai descendo até o cóccix. Então, é quando você chega ali por volta de uns 4 anos e meio a 5 anos de idade, que finaliza então a mielinização do nosso sistema nervoso. E aí os 5 traços de caráter já estão formados. E o último que se forma é o rígido. Então, como são as pessoas do traço de caráter rígido? Então, são pessoas que têm o corpo mais harmônico, em forma de violão, e eles têm que dor? Então, o rígido, a dor dele é a traição. Por que o rígido se sente traído? É a pergunta que todo mundo quer saber, porque uma criança de 5 anos, como que vai se sentir traída? Então, durante essa idade, a criança começa a perceber que as pessoas estão em pares e que ela não tem um par. Ela começa a perceber que o pai tem a mãe, que o vovô tem a vovó, que o tio tem a titia e ela não tem ninguém. E nessa fase de idade, geralmente as mães fazem o quê? Ai, você é meu príncipe, fala para o filho. O pai fala para a menina, você é minha princesa. Então, o rígido, ele fala, este é meu par, meu pai é meu par, minha mãe é meu par. Só que a criança, ela não tem a percepção que na realidade o par do pai é a mãe e vice-versa. Então, como o pai e a mãe chamam a criança de meu príncipe, meu amor, minha vida, ela conclui que ela está sendo traída, trocada. E é justamente essa dor que se forma do rígido. Ele tem a percepção que ele precisa estar sempre competindo com alguém para poder ter ali o amor do pai. No caso, se é o menino, ele vai competir com o pai para ter o amor da mãe. Se é a menina, ela vai competir com a mãe para ter o amor do pai. Mas as pessoas podem falar, Marisa, que coisa louca, uma criança não vai competir ali com o pai. Gente, as dores são inconscientes. Nessa idade, a criança começa a perceber o quê? A sexualidade. Não é que ela está voltada para o sexo, mas é o final da mielinização, quando chega ali no final da coluna, no cóccix, então a criança já está toda mielinizada e nessa região tem o que? Os órgãos genitais. E aí a criança já está o quê? Com as percepções também sexuais, mesmo não entendendo o que é, toda a mielinização já aconteceu. E o rígido, ele justamente por sentir essa dor que é da traição, ele vai desenvolver um corpo mais harmônico para poder competir. E é justamente esse o recurso que os rígidos eles têm. Eles são pessoas bem competitivas, são pessoas que têm uma agilidade, uma força, assim como do masoquista, né, que também já tem bastante força. O rígido, ele já, como aconteceu toda a mielinização, ele já está pronto. Então, ele já tem muito mais agilidade para fazer as coisas. As pessoas do traço de caráter rígido, elas são aquelas pessoas que gostam de academia, que gostam de estar fazendo exercício, elas são bem voltadas às atividades físicas. Eles gostam de competição, eles têm essa percepção no trabalho, em casa, do que? De controle, de estar sempre à frente. Por isso que eles estão sempre competindo, para ninguém tentar tomar o lugar deles. E é justamente esse o perigo, por exemplo, nos relacionamentos.
Porque a mulher, se ela tentar competir com o marido, ela vai o quê? Vai dar problema, né? Então é que nem um carro, gente. O carro tem um volante, uma pessoa dirige. E dentro do relacionamento, no casamento, só vai dar certo se o homem ele tomar a frente. E muitas mulheres que têm o traço de caráter rígido, quando elas tomam a frente, né, de ter o controle da família, de ter o controle no relacionamento, acabam trazendo para si muitos problemas. As mulheres do traço rígido, elas têm uma tendência muito alta o quê? De ter dor na lombar, dor nas costas, porque elas querem carregar o mundo nas costas, né? Como elas são ágeis, como elas têm bastante força, elas querem dar conta de 1000 coisas, fazer muita coisa ao mesmo tempo. O rígido, ele nunca tá em uma coisa só. Ele tá numa coisa aqui e outra aqui ao mesmo tempo. E esse é o perigo do rígido, se ele não estiver no recurso. Porque ele vai focar em tanto, que ele vai querer, né, tantas coisas que ele não vai focar em uma coisa só. Então, às vezes, ele não consegue progredir na carreira, por quê? Porque ele tá sempre querendo coisa nova. Então, ele, em vez de focar num objetivo, numa meta, porque quando ele foca, ele consegue aquela meta. Mas se ele ficar, eu quero isso, daqui a pouco, eu quero isso. Eu tenho amigas que nessa pandemia compraram 5 cursos, 6 cursos do traço rígido. Por quê? Porque elas acham que é assim, ela foca numa coisa, daqui a pouco é outra, tá numa coisa, depois que é outra. O rígido é assim, gente. Ele não consegue ter um foco se ele estiver na dor. Ele quer 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba não concluindo nenhuma. Só quando ele foca, ele tem uma meta a cumprir, que ele sabe que ele vai ganhar um prêmio. Olha a competição, lembra que eu falei que ele é competitivo? Quando ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa, aí ele foca, aí ele consegue chegar lá. Então, para o rígido estar no recurso, ele precisa ter uma meta bem clara para cumprir. E dentro do relacionamento, o rígido, ele vai se dar bem se ele não tentar ficar competindo, principalmente as mulheres, né? Porque o homem já é mais fácil quando ele tem o traço de caráter rígido de controlar a família, de tomar iniciativa, gerenciar e tal. Mas quando é a mulher, ou quando os dois são do mesmo, dá muito problema. E quando a mulher é do traço de caráter rígido e ela tem um par que não é, por exemplo, um masoquista ou moral, a tendência é o quê? Que essa outra pessoa seja controlada pelo rígido, porque o rígido vai fazer de tudo para dominar na situação. E aí que vem, às vezes, muitos problemas dentro do casamento, do relacionamento, porque a mulher tenta, de todas as formas, controlar o homem, e às vezes ela arranja até aquele homem, o que nós chamamos de o homem banana. O que é o homem banana? Que ele não manda em nada, que ele não decide nada, que ele não cuida da família em nada. Quem cuida é a mulher. Essas mulheres até são chamadas de mulheres guerreiras. Elas acham lindo, maravilhoso ser chamado de mulher guerreira, mulher forte. Eu confesso que eu achava bonito também, como eu tenho um pouco de traço do rígido. Eu achava lindo, maravilhoso quando alguém falava: você é uma mulher guerreira, você é uma mulher forte. Quando eu descobri que ser forte, que ser guerreira trazia tantos problemas, tantas coisas ruins, como dores terríveis nas costas, na lombar, eu falei: nunca mais eu quero ser chamada de mulher guerreira. Quando eu ouvi isso de novo de uma pessoa, eu cortei ela na hora. Eu falei: não me chame mais de guerreira se você quiser continuar ter amizade comigo. A pessoa: mas como assim? Você é uma pessoa guerreira? Eu falei: não. Esse título eu não quero mais, porque ele não tem nada de glamuroso, não tem nada de bonito, né? O bonito mesmo é quando a gente reconhece que a gente é imperfeito, que a gente tem defeitos e a gente aprende a conviver com esses defeitos, reconhecer. A vida fica mais leve, fica mais suave quando você não se cobra tanto, porque o rígido ele se cobra demais.
Ele quer estar sempre perfeito. Se o rígido não conseguir estar perfeito, ele nem vai entrar em uma competição. Ele prefere falar, eu nem vou entrar aí porque isso não é para mim. Mas na realidade, quando ele acha que ele não vai ganhar, ele nem entra. E a vida não é assim, né, gente? A vida, a gente tem erros e acertos. Então, quando você só vê que você é perfeito, que você acerta tudo, que você é maravilhoso, que você é incrível, que você é tudo isso, não dá para viver bem do lado de uma pessoa também que se acha tudo isso, gente. Porque a gente tem defeitos, a gente tem que reconhecer as nossas imperfeições. Quando a gente reconhece os nossos limites, porque todos os traços têm limites, então nenhum traço tem superpoder que sobressaia todo mundo, que não faça nenhum erro, nenhum defeito, não existe isso. Todos nós, né, todos os traços, eles têm um limite, eles têm os recursos, eles têm as dores, e eles têm que saber qual que é o limite dele. Quando ele respeita esse limite, ele consegue coisas incríveis. E o limite do rígido é o quê? É não achar que ele pode tudo, que ele é tudo isso, porque isso vai acabar fazendo até mal para ele. Ele tem que saber que às vezes é bom você o quê? Reconhecer que algo está errado, que algo não saiu tão perfeito como ele queria, né? Já ouviram aquela frase, antes feito do que perfeito? Então, é para os rígidos. Porque o rígido, ele pensa assim, quanto mais tiver perfeito, melhor. É assim que ele pensa. Então, para viver bem, ele tem que abaixar um pouquinho a régua, a cobrança, porque a cobrança, na maior parte, não é dele com os outros, é dele com ele mesmo. Ele vive nessa dor se ele não estiver no recurso. Ele cobra sempre dele essa perfeição, né? E quando ele abaixa um pouco a régua, quando ele passa a entender que ele tem limites, ele consegue coisas incríveis, porque ele já está no final da mielinização. Então ele consegue concluir o que ele quiser. Olha que maravilha, né? Então, saber que tem limites, não se cobrar tanto. Esse é o segredo do rígido. E aqui nesse vídeo nós falamos então do último traço de caráter. Como eu disse, esses nomes eles são científicos, não tem nada a ver com patologia clínica. Se durante os vídeos você viu algum nome estranho, então eu vou deixar aqui mais uma vez, né? É claro que esses nomes foram mantidos por conta da pesquisa científica que foi feita, né? E os cientistas, eles respeitaram, né, os pesquisadores. É muito importante deixar claro, né, que essa pesquisa, ela é importante porque através do formato do nosso corpo dá para saber o tipo de mente que a gente tem e eles mantiveram esses nomes científicos então. E eu gostaria de convidar você que não viu os outros vídeos para você então ir lá, olha desde o primeiro, conhece cada traço de caráter, deixa o seu comentário, o que você achou, deixa o seu like, compartilha ele, se inscreve que eu vou trazer outros assuntos. Eu sou novata aqui, então a gente vai aperfeiçoando os vídeos, vai melhorando, deixa aí sua sugestão também de vídeos e nos próximos eu vou falar um pouco mais da combinação então desses traços, né? Lembrando que nenhum traço é 100%, nós passamos pelas 5 etapas de mielinização, então nós temos um pouco de cada. Somente um analista pode medir, né? Deixar você no gráfico certinho lá, ele vai tomar todas as medidas, olhar todo o seu corpo direitinho, aquelas 6 partes, como eu já falei lá no primeiro vídeo. Ele vai analisar essas partes e vai ver quanto você tem de cada traço de caráter, né? Às vezes a gente quer sair adivinhando, falando esse traço é meu, esse não é e tal, mas para você saber, ter certeza, para você conseguir ficar no recurso dos seus traços, é importante você passar por uma análise.
Porque a análise, ela vai falar direitinho quanto recurso você vai ter de cada um e como usar. Então, isso que é importante, né? Porque a gente tem os 5 traços, então é importante a gente saber o quanto a gente pode usar de cada um e como usar, tá bem? Então, eu vou deixando aqui o meu beijo para vocês. Obrigado por estar assistindo mais esse vídeo. E, como eu falei, curte, compartilha, deixa o seu like. E nos próximos vídeos eu trago coisa nova para vocês, ok? Um beijão!